No programa de hoje, nós vamos então estudar o tema O Perigo da Murmuração. Nosso texto áureo, o texto base aqui da lição de hoje, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, que diz o seguinte: Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Nossa leitura em classe ela está em duas porções da Bíblia Sagrada. Êxodo capítulo 16, versículo 1 a 7 e também 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 e 11, onde o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, vai fazer menção do exemplo dos israelitas, do povo de Israel que pereceu, né? Aqueles que murmuraram pereceram pelo fato de desobedecerem a Deus, pois, como nós vamos ver aqui, o aspecto da murmuração é algo que desagrada a Deus, é um pecado. Se quisermos viver uma vida santa na presença do Senhor, viver uma vida em murmuração. Nós vamos então, nesta lição, estudar sobre o aspecto da murmuração, que ela enfraquece a vida espiritual. Por que do perigo da murmuração? Porque ela traz este enfraquecimento na vida daquele que murmura. Aliás, talvez já pelo fato de alguém estar em murmuração, em pecado contra Deus, vai indicar que ele já talvez não possua uma vida espiritual, conforme nós vamos ver na lição de hoje. Também nós vamos ver que a murmuração ela acaba com a comunhão da igreja local, ou seja, quando há no ambiente da igreja o espírito de murmuração, murmuradores, a comunhão da igreja ela é afetada. E também nós vamos ver que a murmuração ela vai impedir o murmurador de desfrutar das promessas de Deus. Um tema de hoje, irmão Jair, um tema de fato maravilhoso e vale nós perguntar aos nossos ouvintes, será que você que está nos ouvindo sabe o que é murmuração? Se você não sabe, se você ainda não entendeu com profundidade, nós convidamos você para continuar conosco. Irmão Jair, tema de hoje, um tema que vai falar sobre o perigo. Nós já estudamos sobre os inimigos, nós já estudamos sobre armas e nós vamos ver aqui o apontamento do nosso escritor, pastor Osiel Gomes, sobre um perigo que acompanha, que estará na jornada do cristão, o perigo da murmuração, tendo em vista de que no percurso da jornada da caminhada cristã, teremos problemas, teremos adversidades, teremos muitas situações de pessoas, lideranças que muitas vezes vão decepcionar, e nós vamos aprender aqui que esse perigo vai rodear, ele vai estar em volta do cristão, mas que de fato é um perigo que precisa ser vencido e precisa ser evitado. Um tema maravilhoso, irmão Jair. Verdade. Nós vemos na lição de hoje a expressão do amor de Deus manifestado nessas advertências contra mostrando o perigo que é a murmuração na vida do cristão. Então nós vamos ver que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também que há as que são produzidas dentro de cada um de nós, ou seja, como obras da carne, e uma delas é o pecado da murmuração. É bem visto que lá em Gálatas, no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo ele numera as obras da carne, e murmuração, a palavra específica, não aparece lá, mas o apóstolo Paulo ele coloca um adendo dizendo, e todas as demais iguais a essa, ou compatíveis com essa. Então nós vemos que a murmuração ela se encontra, ela é uma obra da carne, manifesta da carne, ou seja, da natureza pecaminosa do ser humano. Nós vemos que a murmuração, esse pecado ela não acontece instantaneamente, mas ela geralmente sucede à incredulidade, ou seja, é uma demonstração da falta de fé, da falta de confiança em Deus, da falta da confiança na palavra de Deus. Sim, a incredulidade e murmuração, elas andam dessa forma, elas andam junto. E nessa lição nós vamos estudar os perigos da murmuração quanto à luz da recomendação do que o apóstolo Paulo faz a todos nós. Fazei todas as coisas sem murmurações. Filipenses capítulo 2 e verso 14, irmão Alex. Muito bem. Vimos então aí a nossa introdução a respeito do perigo da murmuração.
né, do tema de hoje, em que nós vamos estar estudando sobre o tema. Nós vamos aprender, então, sobre este mal que é oriundo da natureza pecaminosa, né, de um sentimento de ingratidão. É o que nós vamos aprender na lição de hoje, pois nós vamos perceber que a fé, ou melhor, a falta de fé, ou a incredulidade e a murmuração, elas andam juntas. Então, vale a pena você ficar conosco para você entender, de fato, esse aspecto da murmuração, que a murmuração, ela sucede à incredulidade, ou seja, a incredulidade, a falta de fé, a falta de confiança no coração vai fazer com que aquela pessoa, o cristão, ele murmure. É bem verdade que quando se trata do aspecto da murmuração, irmão Jair, nós vamos perceber que esse aspecto da murmuração, ele é algo tratado com aqueles que já têm conhecimento de Deus, né? A palavra do Senhor, ela não vai... nós não vamos observar na palavra de Deus uma repreensão de Deus, uma advertência de Deus a respeito da murmuração para os ímpios, para os que não conhecem Deus, mas sempre está ligado com aqueles que já têm o conhecimento da palavra de Deus, têm o conhecimento de Deus. E aí nós vamos entender isso no tópico 1, quando nós vamos falar então sobre a murmuração na Bíblia. O que nós podemos falar sobre isso, irmão Jair? Bom, nós primeiro vamos falar o que é murmurar. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ou seja, no hebraico, no Antigo Testamento, e no grego, no Novo Testamento, eles têm o mesmo significado, que é resmungar, reclamar, queixar-se. E um adendo no Novo Testamento é que o que faz isso, ele confabula secretamente. Então tem esse sentido também a palavra murmurar. O murmurador, ele tem o espírito humano dominado pelo descontentamento, desacordo, pela queixa, pela ira e oposição. E nem Deus escapa deles. Eu gostaria de acrescentar, irmão Alex, que mesmo que a lição aqui ela vá falando com os crentes, toda a palavra de Deus, ela é um exemplo também para o mundo, para as pessoas. Então a murmuração, o fato, nós vamos estar falando aqui daqui a pouco, a murmuração quanto os líderes escolhidos por Deus, mas a gente vê isso também numa atividade empresarial em que a murmuração ela traz malefícios para a empresa quando ela é dirigida contra os chefes, ela traz destruição, unidade da empresa de vestir a mesma camiseta. Então a palavra de Deus ela se aplica a todas as pessoas, e nós aqui especificamente nós estaremos falando aos cristãos, mas a gente consegue visualizar que ela é um malefício também. A murmuração é um malefício, tanto também no meio secular, no meio do trabalho, da faculdade, dos relacionamentos entre pessoas. Nós vamos ver o comportamento dos murmuradores, como eles se comportam. De acordo com a Bíblia, tanto os dois testamentos, o mal da murmuração na Bíblia, no Novo e no Antigo Testamento, estava no meio do povo. Nós vemos lá entre os israelitas no tempo de Moisés e nos dias de Jesus Cristo, no ministério terreno de Jesus, com os escribas e os fariseus que apresentavam, então, uma murmuração contra Deus. Nós vamos ver o povo de Deus do Antigo Testamento, alguns exemplos aqui que eu separei. Nós vemos o exemplo lá em Êxodo, no capítulo de número 15, em que o povo judeu, o povo israelita, estava saindo do Egito e indo em direção à Terra Prometida, e naquela caminhada não foi o melhor caminho escolhido por Deus, porque aquele povo precisava aprender, e Deus então escolheu um caminho para aquele povo aprender a se virar, a se tornar uma nação. E logo eles murmuraram em função de água, falta de água, num lugar chamado Mara, que significa amarga, e aquela água então era amarga, e Deus então faz um milagre ali daquela água se tornar doce e potável para que as pessoas pudessem beber. Nós vemos em Êxodo capítulo 16 também que há murmuração contra Moisés e contra Arão em relação à falta de comida, e Deus na sua
longanimidade, Deus vai enviar o maná do céu. Nós vemos também em Números, no capítulo de número 11, o povo reclama não só mais de falta de comida, mas estava com vontade de comer carne lá do Egito, que eles estavam... E Deus então envia para eles codornizes. E toda a murmuração, né, irmão Alex, ela vem acompanhada de um juízo de Deus, e nessa murmuração Deus envia fogo, e muitas pessoas ali dos murmuradores, eles perdem a vida, principalmente os mais de fora do acampamento dos israelitas. Nós vemos em Números, no capítulo 14, também o povo murmurando contra a ida à terra prometida. No capítulo 11, nós vamos ver, capítulo 13 de Números, nós vemos Moisés enviando os 12 espias para verificar a terra em que eles, da possessão, a terra da promessa, né, que Deus prometeu para Abraão. E eles voltam de lá e começam a murmurar, dizendo que não tem força para combater as cidades que são fortalezas, que são muito edificadas, e tem armas, eles têm espadas, e o povo de Israel só tem pedaço de madeira, e aí eles murmuram desacreditando, ou seja, falta de fé na promessa, na vitória que Deus tinha prometido para eles. E nós vemos no Novo Testamento também a igreja em Jerusalém, lá no início, no capítulo 6, verso 1, quando os helenistas, os crentes de origem grega, começaram uma murmuração contra os crentes judeus de origem judaica, devido à proteção que os judeus estavam dando aos seus aliados, ali, seus descendentes, as viúvas, enfim. E essa murmuração, ela tem um aspecto diferente, que muitas vezes existe um descontentamento e a gente pode reivindicar algo, mas a forma que é feito é que tem que ser analisada, porque pode se tornar um pecado. Então, se fizer uma rebelião, se fizer uma murmuração dessa forma, vai ser um pecado. Mas se chegar da forma correta para reivindicar algo que é justo, que é certo, não vai ser pecado. Então, também existe essa questão para a gente analisar dentro da palavra de Deus. Nós vemos que a murmuração, ela revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, com indiretas sarcásticas. Um comportamento do murmurador é tão sério que ele chegou a ameaçar, inclusive, a unidade da igreja em Atos dos Apóstolos. É preciso que haja cautela com esse comportamento de murmuração, porque o pecado da murmuração, ele vai, além de enfraquecer a vida espiritual de cada pessoa, também ele vai alterar negativamente tanto a saúde física quanto a saúde emocional do murmurador. E a gente vai ver mais adiante as consequências da murmuração, que entre elas, inclusive, a própria morte, como ocorre com esses murmuradores de Números no capítulo 13, em que não quiseram entrar na terra prometida. Nós vemos também o cristão murmurador, que aquele que se diz salvo em Jesus Cristo e tem o Espírito Santo, de maneira nenhuma em sua vida ele pode tornar natural a prática desse pecado, a prática da murmuração. Se ele cair no erro de se entregar a esse pecado, ele vai estar presente o que na vida dele? A indisciplina, vai estar presente o descuido com as virtudes do Espírito Santo, ou seja, os frutos do Espírito não estarão aparecendo na vida dessa pessoa. Quando um crente se torna um murmurador, ou quando o cristão ele se torna um murmurador, ele, em vez de fazer a obra de Deus, ele está fazendo a obra do maligno, está sendo um agente do maligno para ir contra a obra de Jesus Cristo nessa caminhada, nesse mundo. E o diabo, então, é autorizado por essa pessoa para dominar, para usar essa pessoa de todas as maneiras. E assim, não é possível que o cristão murmurador seja alegre, bondoso, agradável por meio de suas atitudes, porque a sua alma está doente, pois que o seu corpo só não será luz, os seus olhos
não estão claros, porque os olhos são a janela da alma, está lá em Mateus capítulo 6, versos 22 e 23, em que se o corpo só será luminoso se os olhos forem bons, se manifestarem coisas boas. Então, irmão Alex, a gente vê a murmuração na Bíblia aqui significa resmungar, reclamar, murmurar, queixar-se. Tudo está ruim, nada está bom, por mais que haja esforço, tudo está ruim para essa pessoa, para esse murmurador. E ele é uma pessoa que não produz frutos, e, pelo contrário, ele passa a ser um agente do adversário, do inimigo, para agir contra a obra de Deus. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí o tópico 1 falando sobre a murmuração na Bíblia, uma apresentação dos termos dos originais, tanto do hebraico, língua do Antigo Testamento, e também do grego, do Novo Testamento. Bem verdade que no hebraico, no Antigo Testamento e no Novo Testamento também existem porções da língua aramaica, né? Mas predominantemente textos do Antigo Testamento são em hebraico, no Novo Testamento em grego. E vimos então essa definição do aspecto da murmuração e também vimos a respeito do comportamento dos murmuradores. Isso aqui é uma coisa super interessante. Um antigo pregador chamado Thomas Watson, ele disse o seguinte: a murmuração é a música do inferno, enquanto a gratidão é a música do céu. É uma colocação bem forte e nos chama a pensarmos aonde é que estará o nosso tocar de instrumentos. Para que será? Se vai ser para o inferno, porque é como música aos ouvidos do diabo. Aliás, aquele que se propõe a estar em incredulidade e com o coração murmurador, ele precisa entender que o adversário, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele vai estar constantemente colocando munição na mão daquele que quer murmurar, pois ele vai apresentar diversas circunstâncias que fazem com que o homem, então, viva nesse modo de murmuração. Murmurar é colocar uma nota de reprovação na sabedoria e na bondade de Deus. Veja que coisa interessante. No comportamento dos murmuradores, nós vemos esses episódios, então, que tomam conta aí das passagens bíblicas. Jesus vivenciou isso com os escribas e Jesus censurou eles, porque na minha fala inicial eu mencionei que a palavra aqui de Deus, de reprovação aos murmuradores, estava relacionada a aqueles que conhecem a verdade. E o irmão Jair bem mencionou que esse espírito de murmuração, essa decisão de estar murmurando, ela está em todos os cenários da vida cotidiana do ser humano. Mas Jesus viveu isso, e o que mais fez Jesus, no caso, ser atacado foi o fato de que eles, inclusive, eram pessoas que conheciam as Escrituras. Jesus disse certa vez: examinais as Escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E Jesus alertou: vocês fazem isso, mas elas testificam de mim e vocês não querem ver do que a Escritura está falando. Então, e eles murmuravam contra Jesus. Quando Jesus dizia a alguém que os seus pecados estavam perdoados, eles murmuravam: quem é este para perdoar pecados? Quando Jesus curava um enfermo no sábado, eles murmuravam a respeito de Jesus, e Jesus vai dizer: eu sou o Senhor do sábado. Então, Jesus sofreu com a murmuração, e a murmuração trouxe diversos prejuízos para o ministério de Jesus. Jesus começa o seu ministério pregando nas sinagogas, mas chega um momento que ele já não pode mais pregar nas sinagogas, irmão Jair. Por quê? Por causa dos murmuradores. A murmuração gerou o quê? Perseguições, e aí Jesus não pôde desempenhar o seu ministério nas sinagogas como ele no início do seu ministério costumava fazer. Também os israelitas lá no episódio da falta de água, da falta de mantimentos, eles também murmuraram. E também no princípio da igreja primitiva, e veja, a sabedoria para lidar com os murmuradores, né? Se não fossem os apóstolos terem a sabedoria de administrar o episódio onde os gregos convertidos ao evangelho
estavam questionando a respeito da falta de assistência para as mulheres gregas que haviam se convertido ao evangelho, os apóstolos, eles trataram daquele movimento de murmuração que estava ali. E aí, a repreensão que deve-se ter é que, se existe algo que precisa ser tratado, precisa ser resolvido, é preciso buscar a solução e não através da murmuração, pois ela enfraquece a vida espiritual, ela afeta negativamente as pessoas, inclusive, como o irmão Jair já mencionou, a vida emocional e física do ser humano. É importante nós entendermos o alerta da palavra de Deus para não vivermos em murmuração. Existem uns textos da Bíblia, irmão Jair, que de fato eles nos levam a pensar e a refletir e a imaginar aonde o apóstolo Paulo estava quando escreveu. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a gente vai olhar no mundo que o cristão está colocado para viver e a gente se pergunta como podemos visualizar o Deus querendo nos abençoar, Deus fazendo com que as coisas, os males que muitas vezes atacam e atingem muitas vezes os filhos de Deus, como pode Deus fazer com que isso faça bem para o ser humano? Isso, na verdade, é quando nós começamos a duvidar daquilo que Deus está fazendo, de fato, nós já estamos no caminho da incredulidade. Porque quando mesmo nós muitas vezes não entendendo, como essas afirmações de Paulo, como a afirmação de Paulo que é para dar graças por tudo, aí fica aquela pergunta, como eu posso fazer isso? Mas nós vamos aprender nesta lição de hoje que um coração grato, um coração agradecido, alguém que reconhece os benefícios de Deus, ele não vai se portar de uma maneira a questionar Deus, a murmurar de Deus, mas sim sempre obedecer e exaltar o nome do Senhor. Você está no programa Palavras da Verdade, estamos tratando hoje sobre o perigo da murmuração. E no tópico 2, irmão Jair, agora, vamos falar sobre a murmuração, o impedimento da primeira geração à terra prometida. Vamos ver aqui que alguém foi impedido de desfrutar das promessas de Deus por causa da murmuração. O que nós podemos falar nesse tópico, irmão Jair? Primeiro, eles murmuraram contra a liderança. Nós vemos aqui quantos líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e Arão como seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-los à terra prometida. O povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática e alegando que Moisés conduzia o povo para morrer em pleno deserto. Nós percebemos que a murmuração, ela vem junto, ela vem após a incredulidade, a ausência de fé, e se passa a escolher o que é mal e a prática da murmuração, que é isso, escolha da prática da murmuração. Não se pode esperar mais a atitude de bondade, sinceridade e verdade de quem se submete à murmuração, mas sim coisas ruins, impaciência, ingratidão, desrespeito à liderança bíblica. Irmão Alex, nós vemos assim que, infelizmente, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus, ele é muito comum. É muito comum e isso demonstra, em primeiro lugar, um desrespeito à autoridade de Deus, à autoridade divina. E ele vem, como o Alex falou, ele vem enfraquecer, essa atitude vem enfraquecer a comunhão, enfraquece a unidade da igreja. Nós temos exemplos bíblicos aqui que houve murmurações contra eles na Bíblia. Nós vemos o próprio aqui que a gente falou de Moisés e Arão, nós vamos ver Davi sendo afrontado, criticado, a sua autoridade de rei ungido de Deus, o próprio rei Davi. E nós vemos Jesus, o irmão Alex já citou, eu retorno para a gente reforçar, ele sofreu murmurações da parte dos israelitas, dos escribas e dos fariseus. Nós vemos que a causa
dessa murmuração contra os líderes, em primeiro lugar, tem o orgulho e o egoísmo. Por não ser, muitas vezes não ser atendido numa agenda, num cargo, né? Ou seja, interesses pessoais que não estão sendo atendidos pela liderança passam a ser causas para a murmuração. Nós vemos a intolerância, pessoas que não gostam do estilo de liderança de A ou B, diferente da dele. Cada um tem o seu estilo e ele quer que o líder seja da forma que ele é. Então isso é uma causa da murmuração, a intolerância. Outra causa, a incompreensão. Pessoas que não entendem a dimensão, os desafios, as responsabilidades que estão e as pressões que estão sobre os ombros de quem lidera. E foi Deus quem escolheu. E com isso nós vemos que essas pessoas têm um espírito contestador, que tem espírito de rebelião, e rebelião é igual a pecado de feitiçaria na Bíblia, e de resistência à autoridade. Tem pessoas que nasceram só para mandar, não para obedecer. Né? Eu sou militar e a primeira coisa que a gente aprende dentro do meio militar é aprender a obedecer, porque tu irá comandar. Então a gente precisa saber obedecer, porque um dia tu pode estar numa posição de liderança. As consequências dessa murmuração contra os líderes. Primeira, causam divisões das mais diversas dentro da congregação, trazem divisão dentro das famílias, enfim, fazem com que o líder, é um malefício para o líder e também um malefício para o murmurador, como a gente já está observando. O líder perca essa motivação, que ele perca o ânimo, que ele perca a confiança nele mesmo, que ele perca a confiança nas pessoas, o murmurador atrai para si julgamento divino. Deus não tolera a murmuração, principalmente contra a liderança que ele estabeleceu. Como evitar, então, irmão Alex, a murmuração contra os líderes? Nós estudamos as armas disponíveis para o crente. A oração, o estudo da palavra, a prática do jejum, ou seja, ter uma vida espiritual, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, respeitar a autoridade, honrar a autoridade constituída por Deus, ser humilde, você saber que você não é superior àquele líder que foi escolhido por Deus. Tem gente que quer ser superior ao líder escolhido por Deus. É preciso encorajar a liderança, servir. Você servir, o que está fazendo? O murmurador, em vez de ficar alimentando a murmuração, vai fazer alguma coisa pela obra. Vai fazer alguma coisa. Obedecer é uma outra forma que vai evitar que a pessoa venha murmurar contra o líder. E o importante de tudo isso, irmão Alex, honrar o líder que Deus estabeleceu, sabendo que ali foi Deus que colocou, e com isso você precisa reconhecer a autoridade divina, e isso é um ato de reverência a Deus. Muito bem. Vimos então aí sobre esse ponto a respeito da murmuração da liderança relacionado ao povo de Israel, e nós percebemos então aqui sobre esse perigo e dos prejuízos que acontecem para aqueles que murmuram. Cria-se no ambiente da igreja ou do povo de Deus divisão, desunião na congregação, desanima a liderança. É importante demais quando pessoas ficam... porque como nós observamos, a murmuração não é alguém chegar e colocar o seu pensamento, colocar a sua ideia, ou demonstrar algo que está em desagrado para que seja entendido e ser auxiliado. Daqui a pouco a liderança talvez precisaria conhecer aquela realidade das ovelhas, ou aquela ovelha que está ali num ambiente que há uma insatisfação, ela na verdade ela precisa entender o cenário que está acontecendo. Então o que é preciso é não haver aquele murmúrio, aquele falar baixinho, porque a murmuração é o falar baixinho, de maneira não clara, não direta, mas com sentidos no fato sempre negativo e não de forma positiva. Desvia o foco da igreja e da adoração.
Você já deve ter sentado do lado de alguém num culto em que aquela pessoa ela falou mal do músico, falou mal do pregador, falou mal do dirigente, para você, no ambiente do culto. Então, nem adoração o murmurador consegue fazer a Deus na casa de Deus, porque está num processo de murmuração. E vemos murmurações no ambiente relacionados às finanças da igreja. Muitas pessoas se colocam a murmurar a respeito de problemas financeiros, né? Especialmente o crente, quando passa em circunstância de adversidade financeira, ele joga a culpa em diversas coisas, inclusive em lideranças, e começa uma murmuração. Então a murmuração, ela, de fato, ela traz sérias consequências, sérios problemas, e nós precisamos estar vacinados contra esse vírus, irmão Jair, que é o vírus da murmuração. Essa vacina, irmão Alex, é através de manter uma vida espiritual ativa. Ou seja, o conhecimento da palavra de Deus e a intimidade com a palavra de Deus vai gerar na pessoa um antídoto contra a murmuração. A pessoa que ora, pode ter certeza, irmão Alex, o murmurador, ele não é de oração, ele não é de jejum, e muito menos ele é envolvido na palavra de Deus. Então, nós precisamos ser vacinados, sim. Nós precisamos ter o antídoto que é as armas que Deus nos coloca, nós estamos estudando nessa lição, para nós continuar nessa caminhada, andar nessa caminhada até o céu. E nós vamos falar agora que a murmuração, ela é feita contra os líderes, mas ela também é feita contra Deus. E o Senhor Deus, ele responde às murmurações muitas vezes com o seu julgamento. Ele fala, inicialmente a gente vê em Deus que ele é longânimo, o amor dele transborda todas as coisas. Aqui em Êxodo 16 a gente vê que murmuraram de comida e Deus enviou para eles o maná do céu. Entretanto, Deus deixou claro que as suas murmurações foram contempladas por ele, vistas por ele, mas Deus tratou com piedade, com amor, com compaixão aquele povo. Nós vemos, posso até acrescentar, irmão Alex, o amor de Deus manifesto contra as murmurações, contra o pecado. O que Deus fez no Antigo Testamento? Ele advertiu a nação de Israel, ele levantou 16 profetas, tanto os profetas maiores quanto os menores, os profetas maiores, Daniel, Ezequiel, Jeremias e Isaías, e também os 12 profetas menores, para advertir a nação de Israel para voltarem aos caminhos do Senhor, deixar de murmurar, deixar o pecado e voltar. E o que aconteceu com a nação? Não ouviu, e veio a ira de Deus, e eles foram levados para o cativeiro 70 anos. E nós vemos, irmão Alex, a partir da obra do Senhor Jesus Cristo, da morte, da sua ressurreição, nós vemos Deus praticamente há 2000 anos advertindo todas as nações, não somente a nação de Israel, mas todas as nações, para se voltarem ao plano de salvação de Deus, porque Deus manifesta o seu amor, ele manifesta a sua longanimidade, manifesta a sua paciência, mas chega um momento em que Deus pretende derramar o seu juízo. E nós vemos, há 2000 anos, a igreja tem anunciado a volta de Jesus Cristo, e daqui a pouco Jesus volta, e aí nós vamos ver o plano de Deus se desenrolando aqui nesta terra. Nós vemos que, diante das circunstâncias difíceis, é muito mais fácil a pessoa se dirigir murmurando contra Deus. Nós, de maneira humilde, graciosa, amorosa, do que a chegarmos ele com ingratidão, queixas e murmurações. A murmuração contra Deus, então, ela é uma expressão da insatisfação. A queixa contra as suas ações, contra as ações de Deus, contra os planos de Deus e contra a vontade de Deus. Ela expressa, essa murmuração contra Deus, ela expressa a falta de fé, a desconfiança, ou seja, não confia na palavra de Deus, não confia em Deus, não confia nos caminhos do Senhor. E essa murmuração, ela se manifesta por reclamações, questionamentos e revolta, rebelião. Ou seja, questionamento: por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo tal coisa? Por que
tá assim, as coisas estão acontecendo. Murmurar, ela ocorre inicialmente por falta de fé, mas ela também pode ocorrer por orgulho e arrogância do cristão. Ele se acha até mesmo superior a Deus, irmão Alex. Nós vemos o apóstolo Paulo orientando a Timóteo para não cair no engano de Satanás, que foi a arrogância, que foi a soberba do diabo. Nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 3 e verso 6. Então, para que não caia, não se deixe levar pela arrogância, pelo orgulho, para que não caia no pecado de Satanás. Então, a murmuração, ela vem junto com isso. Circunstâncias difíceis, elas também são causas para murmuração. A pessoa está passando por provação, por sofrimento, por dificuldade, e aí nós temos que olhar para a palavra de Deus, o exemplo de Jó. Que Jó, ele passou por dificuldades que talvez muito difícil para pessoas humanas passarem o que Jó passou. E, no entanto, ele se manteve temente a Deus, ele não blasfemou contra Deus. Então, outro momento que a murmuração pode ocorrer por expectativas irreais sobre o que Deus deve fazer. Colocar em Deus uma expectativa, Deus vai me ajudar, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas esquece que a palavra de Deus diz que nós teremos aflições nessa caminhada, mas que é para nós termos bom ânimo, que é para nós chegarmos com confiança ao trono da graça de Jesus Cristo e encontrar ajuda, encontrar graça e encontrar misericórdia para ser ajudado no tempo oportuno, no tempo da dificuldade. Como evitar a murmuração contra Deus, irmão Alex? Voltamos para as armas que Deus nos colocou. Oração, constante leitura da palavra de Deus, aprendizado da palavra de Deus, a prática do jejum, as disciplinas, ou seja, a disciplina no sentido cristão, né, de você fazer as coisas, ter o horário certo da oração, você colocar isso tudo como prioridade, a oração, o estudo da palavra, o jejum, colocar como prioridade Deus em primeiro lugar. E como evitar também a murmuração? Ter um espírito de gratidão. A palavra de Deus diz que em tudo é para nós agradecermos. Está na fartura? Agradeça. Está na dificuldade? Agradeça, porque Deus tem um plano, Ele conhece, Ele é soberano, Ele sabe o que Ele está fazendo. Se a coisa não deu certo ainda, só tem uma coisa que a gente precisa corrigir, é nós mesmos, porque em Deus está a perfeição. Então, é necessário também, para evitar a murmuração contra Deus, expressar a nossa plena confiança em Deus, na sua sabedoria e no plano de Deus, na soberania de Deus, que Deus ele tem controle de todas as coisas. Ele tem o controle da história, ele tem o controle do tempo, ele tem o controle do ontem, do hoje e do amanhã. A única coisa que Deus deixa para nós é o livre-arbítrio, para nós termos a opção. Como nós estudamos na lição, a porta estreita e a porta larga, ao qual nós temos que estar sempre fazendo escolhas para nós não murmurarmos contra Deus. Muito bem. Charles Spurgeon, irmão Jair, disse que nada agrada menos a Deus do que a murmuração e a rebelião contra a sua vontade e os caminhos de Deus. E ele continua dizendo que a murmuração é uma forma sutil de rebeldia e desconfiança, e Deus condena fortemente a murmuração. Outro escritor, João Calvino, ele disse que a murmuração é o oposto da fé. Não é possível alguém ter fé e ainda ser um murmurador. Ou vai estar cheio de fé e não vai ter murmuração, ou vai ter murmuração por consequência da falta de fé. Quando murmuramos, nós questionamos a sabedoria de Deus. Olha que coisa interessante. E aí nós vimos aqui o povo de Israel deixando de entrar na terra prometida, porque eles saíram do Egito com uma promessa. Isso é uma coisa interessante, aquela história de que quem tem promessa de Deus não morre. Eles saíram do Egito com a promessa de que eles iriam para a terra prometida. Mas a desobediência deles fez com que eles perecessem no caminho. E aí foi rebeldia, murmuração contra os líderes, murmuraram contra o próprio Deus. Isso é algo terrível. Questionaram a sabedoria de Deus quando eles
duvidam de Moisés, duvidam de Arão, até o Arão, que era o porta-voz de Moisés, porque Moisés disse que precisava da ajuda de alguém, porque ele era duro de língua para falar. Deus coloca, não, Arão vai ser a tua boca, você vai... O próprio Arão sofreu a murmuração do povo de Israel, porque o povo se rebelou contra a sabedoria de Deus, murmurou da sabedoria de Deus. Quando eles estão andando no deserto, inclusive quando nós lemos Êxodo, quando nós lemos Números, esse tema de murmuração permeia essa trajetória, porque eles tinham um problema com o deserto, né? Porque eles queriam uma facilidade, e o deserto ele não imprime a ninguém a facilidade, o deserto é um lugar de adversidade, e com isso eles começam a questionar a bondade de Deus, eles começam a esquecer-se de que Deus os havia livrado de um jugo terrível que os egípcios estavam colocando sobre eles. Eles não eram pessoas livres no Egito, eles eram escravos no Egito. E Deus os havia livrado de lá, mas no deserto eles começam a duvidar da bondade de Deus, do cuidado de Deus e da justiça de Deus. Eles olhavam para o deserto e quando alguma coisa lhes faltava, eles já achavam Deus injusto. Coisa terrível é alguém se colocar nessa condição. Também nós precisamos, ao invés disso, precisamos fazer o quê? Ao invés de murmurar, nos submeter humildemente à vontade de Deus, porque é perigoso murmurar, como o nosso ponto 3 da lição fala, porque assim como eles não puderam entrar na terra prometida, e nós também, se nos colocarmos na condição de murmuradores, de murmurar contra a nossa liderança, de murmurar contra o próprio Deus, de não entender que Deus está cuidando de nós, porque, conforme o irmão Jair mencionou, um dos antídotos para esse veneno, esse mal da murmuração é a gratidão a Deus, porque a murmuração é uma expressão de descontentamento que mostra a ingratidão contra Deus. Foi tudo isso que o povo de Israel demonstrou na sua jornada pelo deserto e pereceram. Nenhum daqueles que saíram do Egito entraram na terra prometida, somente 2 deles, Josué e Calebe. Vale a pena nós atentarmos para a palavra de Deus, pois o apóstolo Paulo vai falar aos coríntios, ele que também sofreu, irmão Jair, ele que também sofreu murmuração. Ele vai escrever a sua segunda carta aos coríntios, fazendo uma defesa do seu ministério, porque o povo lá murmurava contra ele, difamava ele, levantaram falsos testemunhos a respeito dele, que isso que a murmuração gera, irmão Jair. Olha o perigo da murmuração. Quando alguém fala mal, demonstra uma insatisfação para alguém de uma forma sutil, daqui a pouco no coração de outra pessoa nasce um outro tipo de sentimento, que é um sentimento de rebeldia, de rebelião. Então, só coisas nocivas a murmuração traz. E o apóstolo Paulo ele falou que o que foi escrito dantes para o nosso ensino foi escrito. Então, nós precisamos aprender com os erros do povo de Israel para que nós não percamos o direito de entrar na terra prometida, irmão Jair. E nós vamos para o tópico 3, onde nós estamos, então, indo para o final da exposição da lição de hoje. E no tópico 3 nós vamos falar sobre a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na terra celestial. Agora, de uma maneira mais dedicada, vamos olhar para esse aspecto do exemplo dos israelitas e ver como nós corremos o perigo se nós não trabalharmos a nossa vida de maneira a impedir que nasça dentro do nosso coração um sentimento de ingratidão e falta de fé, de confiança em Deus, e que isso gere dentro de nós algum tipo de murmuração. Tópico 13, irmão Jair, a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na terra celestial. O que nós podemos comentar? Bom, nós vimos muitos perigos da murmuração, e o murmurador, o efeito negativo, é como se ele estivesse jogando gasolina no incêndio. É como se ele estivesse jogando lenha na fogueira. Né? Então, isso é uma bola de
problemas que só vai acrescentando e vai prejudicar em muito. Porque a murmuração ela é um pecado grave contra Deus, esse é um perigo constante. É fundamental nós entendermos que esses perigos da murmuração e evitar os seus efeitos que são devastadores, porque a murmuração ela prejudica o testemunho cristão, traz descrédito ao cristão, para aqueles que estão observando o crente, e a gente vê que o cristão está sempre sendo observado. Ele traz a murmuração, ela vai trazer escândalo, mostrando esse testemunho do cristão através de escândalo, enfraquece a reputação e o impacto da mensagem da palavra de Deus, da igreja no mundo, e ele é um tremendo mau testemunho. Em vez de atrair as pessoas para o evangelho, a murmuração, ela afasta através desse mau testemunho do crente. E, com certeza, a murmuração, o perigo dela, ela ofende a Deus devido à demonstração da ingratidão quanto aos benefícios que Deus tem nos concedido, da vida, da saúde, da nossa existência. E ela é uma expressão da desobediência à palavra de Deus, que nos ordena a evitar a murmuração, que nem o apóstolo Paulo colocou aqui: fazei todas as coisas sem murmuração. E nós vemos os efeitos, os efeitos, o que impede o crente de entrar no céu, as consequências dessa murmuração. Nós vemos que o final vai ser o afastamento de Deus. A falta de fé vai demonstrar, a falta de confiança em Deus vai desligar essa comunhão que a pessoa tem com Deus. Porque a murmuração é um pecado e ele precisa ser reparado. Como todo pecado, ele precisa ser remediado. E o remédio que a Bíblia coloca é o arrependimento, a confissão do pecado, e Deus ainda perdoa, porque as mãos de Deus elas não estão encolhidas para que não possa salvar. E o favor de Deus, o perdão de Deus ainda está disponível, porque nós estamos ainda na dispensação da graça, na iminência da volta de Jesus Cristo. Nós vemos também uma consequência ruim da murmuração, é a consequência de trazer divisão, de trazer conflitos. Ela vai gerar discórdia entre os irmãos, entre as famílias, entre os empregadores e empregados. Nós vamos ver a quebra de comunhão com Deus, a comunhão fraternal entre os irmãos, que a Bíblia recomenda que nós vivamos em comunhão com os nossos irmãos, nos ajudando uns aos outros, nos perdoando uns aos outros, nos fortalecendo uns aos outros. Enfim, ela vai causar também quebras de relacionamento entre famílias, entre pai e filho, entre irmãos, entre primos, entre amizades. Ela é uma coisa destrutiva. Ela vai trazer a punição divina, como nós vemos aqui, aos israelitas, murmuradores que foram impedidos por Deus de entrar na terra prometida. O julgamento de Deus trouxe para os israelitas daquela geração que murmuraram contra a entrada na terra prometida, a promessa, não entrar na terra da promessa, foram mortos e sepultados ali no deserto. E o povo ficou peregrinando por 40 anos, uma distância que eles poderiam percorrer no máximo em 40 dias, né? Eles ficaram peregrinando. Então, para nós acontece a mesma coisa. Nós estamos na iminência de receber uma bênção de Deus, de se cumprir uma promessa que Deus tem conosco. E o que acontece? Vai o cristão e murmura. Aí ele volta para o final da fila de novo, até se arrepender, até buscar o perdão de Deus, e aí ele vai se aproximando da bênção. Quando chega na porta da bênção, o abençoado murmura e volta de novo o mesmo caminho. Então, o caminho de permanecer circulando e não evoluindo na sua vida espiritual. Então, a murmuração ela atrai esse julgamento de Deus, julgamento de Deus. E nós vemos aqui a peregrinação do Israel no deserto, é um exemplo para nós, de advertência, para nós não adotar esse comportamento murmurador.
Os israelitas, eles perderam de vista o propósito divino e não alcançaram o cumprimento da promessa. Então que nessa noite a gente não perca de vista ali o propósito que Deus tem na nossa vida, um propósito de salvação, de bênçãos, de bondade de Deus, e que nós possamos perseverar com isso, não murmurando. E dessa consequência, dessa perda de bênçãos como uma consequência da murmuração que impede as pessoas de receber as bênçãos que Deus está disponível, que Deus quer nos conceder. Nós vemos então o destino dos murmuradores aqui, à luz dos relatos da Bíblia. O apóstolo Paulo nos faz uma séria advertência para nós, os da nova aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios capítulo 10 e verso 10 significa que uma pessoa que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morta. E se está espiritualmente morta, precisa ser ressuscitada. E para ser ressuscitada somente através do arrependimento, do perdão que Deus vai nos conceder. Se ela está morta, ela perdeu a comunhão com o Pai, ela perdeu a comunhão com o Senhor, e o seu destino, infelizmente, é a morte, tanto no caráter físico quanto no caráter espiritual. A murmuração é um perigo ao longo de toda a trajetória cristã, nesse caminho que nós temos em direção aos céus. Então, atrai o juízo divino, atrai pragas, atrai exclusão do céu, irmão Alex, da salvação, perda da salvação, e traz também a morte física. Muito bem, vimos então aí sobre esse aspecto da trajetória do cristão na jornada em direção à terra prometida, a nova Canaã, os céus, que é o destino do cristão, e vemos que tem nessa jornada um perigo muito próximo, porque a murmuração ela é uma prática que pode se infiltrar na vida do crente e muitas vezes de forma sutil, sem que ele perceba, quando ele menos espera, está prostrado, caído e murmurando. E eu achei muito importante a exposição, irmão Jair, a respeito da forma de tratar da murmuração. Consideremos que ela é um pecado, e o pecado, como todo pecado, e nós vamos ter uma lição que vai falar sobre a confissão do pecado, precisa ser confessado e é abandonado e deixado, né? Então, um primeiro passo para aquela pessoa que caiu no pecado da murmuração é confessar, chega diante de Deus e confessa: Senhor, pequei contra ti, pequei. E se você pecou contra alguém, vá e acerte-se com o seu semelhante, para que você possa viver a plenitude do que é ser servo de Deus aqui nesta terra. E nós vemos claramente vários problemas que vão desencadeando na vida das pessoas, que deixam essa prática da murmuração invadir a sua alma, insatisfação e diversas circunstâncias que podem acontecer. Vamos perceber que pessoas, quando elas estão tomadas por esse sentimento de murmuração, elas murmuram pelas coisas que elas não têm e esquecem-se dos benefícios de Deus, desenvolvem na sua vida ansiedade, angústia, depressão, por muitas vezes um espírito de murmuração que se instalou na sua vida. Mas reconhecer a soberania de Deus, reconhecer o cuidado de Deus, reconhecer que Deus está no controle de tudo, é um passo extremamente importante para você vencer esse pecado e não permitir que isso entre no seu coração. Um certo escritor, ele disse que a murmuração é a expressão de um coração que está descontente com Deus. Só vai murmurar de Deus, só vai murmurar do seu semelhante aquele que está vazio de Deus, descontente com Deus. É uma declaração de que acreditamos que sabemos mais do que ele sobre o que é melhor para nós. Isso é uma coisa que costumeiramente faz parte da vida do cristão. Achar que as decisões de Deus, o cuidado de Deus não é tão acertado assim. E aí volto àquela frase do apóstolo Paulo que se torna difícil de entender na perspectiva da vida no mundo de hoje, e que também era naquele tempo, mas Paulo estava falando
não coisas da sua cabeça, mas inspirado pelo Espírito Santo. Ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, nós precisamos vacinar a nossa alma, blindar a nossa alma com uma confiança inegociável de que Deus está no controle da nossa vida. O que nós podemos acrescentar, irmão Jair? Irmão Alex, nós vemos o Senhor Jesus Cristo, ele falando que a boca fala do que o coração está cheio. Né? O próprio Senhor Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Ele está falando das palavras que o ser humano coloca. E nós vemos na epístola de Tiago, Tiago dizendo assim, se alguém cuida de ser religioso e não refreia a língua, antes engana o seu coração. E Tiago também, no capítulo de número 3, ele vai dizer que a língua é um pequeno membro, assim como os cavalos, eles precisam ser colocado freio na boca para dirigir o cavalo, e para nós olharmos também para os grandes navios, um tamanho gigantesco do navio com um pequeno leme que dirige para um lado e para o outro, ele comparando com a língua. E a língua também, ela pode ser usada para dirigir a pessoa, no bom sentido, de ensinar, de dirigir pela palavra de Deus, ou ela é usada também, irmão Alex, para destruir. Nós vemos aqui o apóstolo Tiago falando que a língua, nenhum homem pode domar a língua. Ela é um mal que não se pode refrear. Ela está cheia de peçonha mortal. Então a língua é usada para dirigir, mas também ela pode ser usada para destruir. Mas um aspecto positivo também que a língua ela pode ser usada para como fonte de água de um manancial de água doce ou de água amarga. Mas pode produzir uma mesma fonte, dar água salgada e doce? Não. Então o fruto da nossa boca, da nossa língua, ela vem expressar o nosso coração, e não um coração murmurador, um coração murmurador. E nós vamos ver as bênçãos de uma língua controlada e o perigo de uma língua descontrolada. Como bênção da língua controlada, a gente vê o testemunho de fé. Vai testemunhar um crente, uma pessoa que está testemunhando de Jesus Cristo, e o perigo da língua descontrolada. Ela vai gerar divisões, conflitos, discórdias. A língua controlada, ela vai trazer edificação do próximo. Do próximo, ela vai trazer edificação. E a língua descontrolada, ela vai trazer pecado, julgamento, ira de Deus. A língua controlada, ela vai trazer a glorificação de Deus. Nós vamos glorificar o nome de Deus, o nome de Jesus, o Espírito Santo, através da nossa boca, através da nossa voz, daquilo que está em nosso coração. E a língua descontrolada, ela faz o quê? Perder a comunhão e o afastamento total de Deus. Então, irmão Alex, essa é a minha conclusão da lição. Muito bem, vimos então aí a exposição de hoje sobre o tema o perigo da murmuração. No episódio de Números, capítulo 16, irmão Jair, tem um episódio de Corá, Dan e Abirão, homens que se levantaram contra a liderança de Moisés, murmuraram e incitaram o povo na rebelião naquela ocasião. E o texto sagrado vai dizer que naquele dia o Senhor demonstrou que aquele pecado era algo que desagradava a Deus, e o texto vai dizer lá em Números 16:31 que no momento em que eles ainda falavam, a terra em que eles estavam debaixo deles se fendeu, se abriu e os engoliu. E aí aqueles que estavam naquele mesmo ambiente de murmuração, fugindo, a Bíblia diz que caiu fogo sobre eles e nenhum resistiu, demonstrando claramente que a murmuração é algo que desagrada a Deus. E nós vivemos, irmãos Jair, precisamos ter esse alerta como salvos em Cristo Jesus, que não podemos estar nesta prática da murmuração. O certo escritor, ele disse que os murmuradores de hoje, eles não são mais engolidos pela terra, mas geralmente estão rastejando nela. Porque aquele que se propõe a murmurar, como nós vimos na lição, há um indicativo de que a sua fé está comprometida, de que o seu relacionamento com Deus está comprometido, há um afastamento de Deus. Mas nesta oportunidade eu quero alertar você,
é tempo de nós agradecermos a Deus. Aí você vai me dizer, mas pregador, nós estamos vivendo catástrofes após catástrofes, tragédias após tragédias. Como não murmurar? Nós precisamos entender que o nosso coração precisa olhar para os benefícios de Deus. Mesmo quando nós não estávamos passando por algum problema, o Senhor estava cuidando de nós. Podemos saber que se Ele permitiu nós passarmos por esse problema, é porque Ele tem um propósito nisso tudo. Então, Deus está no controle da nossa vida. Entregue a tua vida aos cuidados de Deus. Quem sabe você hoje está passando por algum problema na sua saúde, eu quero te dizer que Ele também esteve cuidando de você quando você estava com saúde. Então agradeça pelo período que você teve saúde e peça a Ele graça, força para que você possa passar por esse momento e, se for da vontade dele, intervir na tua saúde e te dê vitória. Quem sabe você está hoje passando por uma crise financeira, quem sabe você não consegue lembrar, como o povo de Israel, não consegue lembrar dos benefícios que dantes o Senhor já te concedeu, de saúde, de oportunidade, portas abertas, de tempos maravilhosos. Então, seja agradecido a Deus. E desta forma, o adversário não vai conseguir fazer no teu coração ser gerado esse sentimento que se transforma num pecado contra Deus, que é a murmuração.